saber mais sobre direção de arte? Veja o bate-papo dos alunos da Escola de Ensino Médio com os nossos convidados. Meu nome é Tamara Portes. Além das matérias estéticas, de estética sonora, de estética cenográfica, vocês também têm matérias sobre a parte mais burocrática, as leis de incentivo e essa parte por trás, essa parte mais burocrática mesmo? Nós temos matérias de políticas culturais 1 e 2, que é trabalhar realmente isso, ver como que funciona a indústria cultural, e para a gente também ter uma posição crítica contra a indústria cultural, o que a indústria cultural está nos fornecendo, o que a gente vai fornecer para essa indústria cultural, se a gente vai fazer parte dessa indústria cultural ou não. A gente vai estudar como que é um edital, como que é um concurso, porque geralmente o artista vive disso, são de concursos, de editais, então a faculdade dá sim essa matéria, tem 1 ano que você vai estudar isso. Mas, igual como eu falei, a faculdade vai te ensinar, vai pegar um edital com você, o professor, a gente faz simulação de projeto, a gente simula muito projeto para ver, para o professor ajudar a gente, como é que vai ser isso na prática mesmo. Mas o bom é você pegar e fazer, mas tem essa matéria sim. Quando a gente começa o curso, primeiramente a gente vai se afundar em teorias sobre a crítica da arte. A gente precisa conhecer isso. Até mesmo para poder direcionar um trabalho que a gente vier a fazer dentro desse sistema cultural que a gente vive, né? Então, nem sempre você tem uma facilidade de criação, nem sempre você vai ser aceita com a sua criação. O trabalho artístico esbarra muito nisso, onde tem um crítico olhando a arte. E no mundo contemporâneo, hoje em dia, a gente vive nesse... eu acho que é quase um bombardeio de visualidades, de estética. Então, fica muito difícil você pegar fundamentos teóricos do que é crítico dentro de arte e aplicar hoje em dia. Não que não seja aplicável, mas é muito difícil devido a esse bombardeio de visual que a gente tem hoje em dia, com as tecnologias informáticas e tudo. Então, essa criação artística, esse fazer artístico hoje em dia, ele tem que ser pensado, ele tem que ser passo a passo, para você saber onde você vai direcionar isso. Então, a importância de a gente ter essas disciplinas como políticas culturais, a gente tem disciplinas da antropologia, que é uma área que vem para somar com a direção de arte também. A antropologia vem nos dar os conceitos de cultura, de sociedade, para que a gente possa entender diretamente com o que a gente está trabalhando e para quem a gente está trabalhando. Então, tem uma importância muito grande. O mercado de trabalho oferece muitas oportunidades para o diretor de arte. O Faz o Quê foi conferir como é a rotina desses profissionais. Veja só. Atualmente, embora eu seja formada como atriz, né, pela Universidade de Brasília, eu trabalho muito mais como diretora, encenadora e dramaturga. Dentro da universidade eu trabalho com as oficinas de espetáculo e também com as disciplinas de direção de arte. Fora da universidade eu também tenho alguns projetos, né, que também dialogam com a universidade, como esse que é o Catadores Recicláveis, que a gente está apresentando aqui no Goiânia Ouro. E a minha função, digamos, eu costumo usar inclusive uma imagem da música, que é como um maestro, né, que vai orquestrar as coisas que estão acontecendo em cena. No caso do diretor de arte, esse diretor de arte ele vai trabalhar ou com uma linguagem específica do espetáculo teatral, como o figurino, a iluminação, a maquiagem, a sonoplastia, ou então a cenografia, a fotografia, ou então ele vai colaborar para que todas essas linguagens sejam pensadas dentro de um conceito específico que a montagem exige. Goiânia tem, por exemplo, um mercado que vem crescendo, né? Depois que a universidade abriu os cursos, inclusive colaborou para que houvesse mais uma procura de profissionais qualificados, por exemplo, para lidar com a questão da direção de arte. E os atores, inclusive, também abrem mais espaço e as pessoas começam também a frequentar mais os teatros. Cria-se uma demanda.
Eu atuo exclusivamente como diretor de arte e cenógrafo. Eu tenho uma rotina bastante acumulada, muito cheia, sempre tenho um trabalho, então eu lido com diferentes temas durante o meu dia inteiro. Assim. Às vezes eu começo uma reunião na segunda-feira discutindo um projeto em que eu vou ter que construir uma casa, um cenário, que é um cenário de 2 velhinhos, e à tarde eu estou indo para uma reunião de um outro trabalho, de outro projeto, que eu preciso construir um banheiro da década de 60. Então, eu lido com diferentes tipos de materiais, de profissionais. Eu preciso ter 2 figurinistas, um figurinista para um projeto, outro figurinista para outro projeto. Eu lido com desenho, né? Então eu preciso desenhar bastante. Essa é uma formação muito importante. Assim. Acho que o diretor de arte precisa entender questões de imagem. Assim. O diretor de arte precisa ser um profissional que goste de imagem. Então o diretor de arte lida com esse aspecto lúdico, com esse aspecto da observação, com o aspecto de pensar cor, de pensar textura, de pensar como é que é o mofo de uma casa muito infiltrada e o mofo de uma casa que começou a infiltrar hoje. Então ele lida com questões muito micro e questões muito macro. Ele lida com conhecimentos da arquitetura, com conhecimentos do design, com conhecimentos de design de interiores, com conhecimentos de design gráfico, com conhecimentos de história da arte, pintura, escultura, desenho. É um profissional muito polivalente. E é por isso que é tão interessante. O Faz o Quê fica por aqui. Se você curtiu este episódio, curta também a nossa página no Facebook e acesse nosso site. Lá você encontra episódios de todas as temporadas. Na próxima semana, vamos mergulhar nas notas musicais e conhecer 2 novas profissões: licenciatura em música e musicoterapia. Até lá!